Capítulo 241, A Rainha do Verão, 90% de chance de eu derrotar a Rainha do Verão. Que monte de merda! Yonvou se insultou por pensar que conseguiria lidar com a Rainha do Verão com a ajuda do Rei Marcial. Já seria uma vantagem se ele não atrapalhasse o Rei Marcial. Apesar de estar ferida, a Rainha do Verão ainda era a Rainha do Verão. Ela era o último dragão, assim como a governante absoluta da torre pelos últimos 1000 anos. O pensamento de que ele poderia lidar com alguém assim era uma loucura. Mesmo que ele tentasse ajudar o Rei Marcial, provavelmente morreria nessa luta entre duas bestas. Mas Yonvou não conseguia evitar de ficar com um pouco de ciúmes. Era para ser a minha luta. O Rei Marcial tinha interferido para ajudar o seu discípulo, porque sabia como esse discípulo era um idiota. Ele trilhou o caminho perigoso de Yonvou em seu lugar, mas Yonvou estava se sentindo competitivo por causa disso. Ele não escondeu seus pensamentos de querer se juntar à luta. Talvez ele não tivesse nenhuma chance de 10%, provavelmente seria só 1%, mas ele queria acabar com a Rainha do Verão. Mesmo com a Rainha do Verão rugindo e usando seus poderes, ela não podia se comparar a Agares, que havia feito um andar inteiro ficar coberto pela escuridão, ou Hermes, que engoliu um demônio. Além disso, a Rainha do Verão tinha arrancado um dos braços de Yonvou. Ele tinha que fazê-la pagar por isso, pois usar o veneno demoníaco contra ela não era o suficiente para satisfazê-lo. Isso mesmo, isso é muito bom. Os poderes de um dragão eram equivalentes aos de um deus, e lutar contra um deus ou um demônio era loucura. Ainda assim, Yonvou conseguiu acertar um soco em Agares. Porque ele não conseguia fazer a mesma coisa agora. Vai logo, a sua presa está bem ali. A pedra filosofal vibrava, sussurrando tentadoramente para ele. Normalmente ela não fazia muita coisa, mas sempre ativava em momentos como esse. Era obviamente uma armadilha que o deixaria em perigo, mas de vez em quando nós temos as mesmas opiniões. Yonvou deu um sorriso. Apesar de serem só os resquícios da demonização de Agares, ainda fazia parte da sua personalidade. Yonvou estendeu sua mão. Você escolheu a recompensa. A abertura do Intrenyan. Você pode escolher 5 itens da lista. Quais você escolherá? Lista de recompensas. 1. Ovo de Fenguang 2. Fogo de Prometeu 3. Festival do Rei. A maioria dos tesouros mais importantes não estavam na lista de recompensas da missão que a Rainha do Verão havia criado, mas os itens na lista ainda eram excepcionais. Enquanto Yonvou escolhia da lista, ele pensou: que expressão a Rainha do Verão deve fazer quando eu quebrar a cabeça dela com a recompensa que me deu? Ele podia imaginar seu professor explodindo de raiva se a luta fosse interrompida. Bem, ele deveria ficar lisonjeado, já que o certo é o discípulo cuidar do professor. Ele se convenceu dizendo algo sem sentido e começou a pegar os itens que tocava. O último ataque fica para quem ainda estiver de pé. Você escolheu o cofre e Altabaó como sua recompensa. Um cofre? A voz da demonização falhou. Cofre e Altabaó. Categoria: diversos rank. A descrição: um cofre criado pelo mercador misterioso e Altabaó. É mais puro do que os outros cofres e popular, pois possui uma alta condutividade de poder mágico. Onde ele iria usar isso? A demonização queria gritar. Mas independente do que ela pensava, Yonvou escolheu a mesma recompensa de novo. Você escolheu o cofre e Altabaó como sua recompensa. Você escolheu o cofre e Altabaó como sua recompensa. Cofre e Altabaó era um item inestimável na torre e também era usado como um tipo de moeda. Mas, apesar de ser um item raro, não era o tipo de recompensa que pareceria apropriado para uma missão do Dragão Vermelho. A demonização gritava enquanto Yonvou escolhia os cofres ao invés de algo como o ovo de Fenguang ou o fogo de Prometeu. A demonização berrou furiosamente: mas que merda você tá fazendo? Porra! Algo divertido. Yonvou deu um sorriso irônico. Ele conseguiu confirmar algo. Apesar da demonização parecer ser outro aspecto dele, ela não podia ler seus pensamentos. Se a demonização não podia adivinhar quais eram seus planos, então provavelmente daria certo. Claro, tenho certeza de que vai dar certo. Mal posso esperar para ver.
Você precisa pôr as mãos naquele dragão. A demonização murmurou insatisfeita e desapareceu, lambendo seus lábios. Toda vez que via a rainha do verão, a demonização imaginava como o último dragão da torre seria delicioso. Ela era uma verdadeira iguaria. Não vou fazer o que você quer que eu faça. Yonvou deu um sorriso desdenhoso para a demonização e coletou todos os cofres e altabaú. Obviamente ele não iria tentar esmagar a rainha do verão com cofres. Ele usou o teleporte para chegar a uma localização que tinha encontrado com sua percepção extrasensorial, que era longe o suficiente do campo de batalha e era seguro. O que é isso? Atran pulou surpreso quando Yonvou surgiu de repente na frente dele. O Rei do Gelo e Dobro automaticamente puxaram suas espadas, mas foram repelidos por uma parede invisível. Era uma barreira que Bo havia ativado de dentro de uma sombra. Seus olhos se esbugalharam e os dois imediatamente pensaram na mesma coisa: perigo. Mas eles não atacaram o estranho imediatamente. Os dois nunca o viram antes, mas imediatamente o identificaram. Só existia uma pessoa com uma máscara preta habilidosa o suficiente para atacá-los: o acumulador. Você como? Atran se escondeu atrás de Turn, pensando que o dragão vermelho tinha enviado um assassino. Seus olhos se arregalaram quando viu Yonvou. Há quanto tempo? Quando Yonvou o cumprimentou, os olhos de Atran se esbugalharam ainda mais e então se estreitaram. Foi você? Merda. Então foi isso que aconteceu. Quando Atran ouviu a voz de Yonvou, ele finalmente entendeu tudo o que tinha acontecido. Yonvou deu um sorriso irônico. Então você entende rápido as coisas. É assim que eu sou. Puta merda. Fui enganado por um jogador de novo. Atran chegou. Era uma regra dele falar com respeito com os outros, mas ele ficou puto quando viu Yonvou. Atran não era um idiota. Ele reconheceu imediatamente essa voz e atitude. Ele cerrou os dentes pensando no que tinha acontecido no tutorial, mas a última conspiração de Yonvou tinha fodido ele completamente. Por que apareceu aqui agora? Pra zombar de mim? Ou só para ver o mercador falido? O Rei do Gelo e Dobro olhavam surpresos de Atran para Yonvou. Eles não sabiam o que tinha acontecido entre os dois, mas a hostilidade de Atran com Yonvou era surpreendente, pois os mercadores misteriosos eram conhecidos por não demonstrar emoções. Turn embainhou sua espada e se moveu para o lado. Mas, ainda cumprindo com seu contrato, ele continuou a observar Yonvou com um olhar afiado. Vamos conversar mais tarde, Nocturne. Ou devo te chamar de irmão? O segundo discípulo do Rei Marcial encarou e balançou sua cabeça, como se estivesse dizendo para que ele fizesse o que quisesse. Yonvou respondeu à cara feia de Nocturne com uma expressão calma. Nocturne era o segundo discípulo que deixou o Rei Marcial depois de dizer que os caminhos deles não eram os mesmos. Ele era igual à sua sombra no 21º andar. Yonvou não tinha ideia que se encontraria com ele aqui ou até mesmo com o Rei do Gelo. Era incrível o fato de Atran ter conseguido contratar jogadores tão habilidosos. Capítulo 242, A Rainha do Verão, 7. Não importa quanto dinheiro você esteja disposta a pagar, mercenários de alto nível só aceitavam trabalhos em que tinham interesse. Yonvou não sabia com certeza, mas achava que os outros mercenários mortos também deviam ter sido bem caros. Atran foi realmente habilidoso por ter criado uma confusão com alguns pedaços da inscrição, e a atenção que ele atraiu na torre ultrapassou as expectativas de Yonvou. Com certeza encontrei a pessoa certa. E Yonvou olhou para Atran, que deu um passo para trás, com medo de ser enganado de novo. O quê? O que é dessa vez? Você ainda tem autoridade para abrir a janela de mercador, não é? Quero fazer um acordo. A janela de mercador era um sistema que só mercadores misteriosos tinham acesso. Quanto maior fosse a classificação do mercador, mais tipos de itens podiam acessar. Apesar de Atran estar na beira de um abismo, ele ainda era um dos diretores da Associação do Vento do Oeste e podia acessar a maioria dos itens. Acordo, meu cu. Pense no que você fez comigo até agora. Nada de bom pode. Isso pode fazer você mudar de ideia. Yonvou empurrou um cofre e altabaú na direção dele. Atran vacilou e tremeu.
O cofre e altabau era um dos itens que os mercadores misteriosos amavam. Seu valor nunca diminuía, na realidade, conforme as pessoas o acumulavam, o preço só subia. Os mercadores também podiam coletar taxas ao usá-los. A calculadora na cabeça de Atran rapidamente entrou em curto-circuito. Ele baixou um pouco a sua guarda e tossiu. Mas ainda assim, Yonvou puxou mais 4 cofres. Qualquer coisa que você queira. Eu amo os meus clientes. Atran se curvou tanto que sua testa quase tocou no chão. Com 5 cofres e altabau, ele poderia planejar seu retorno. Ei! Então, meu querido cliente, você está procurando por alguma coisa em específico? Nós da Associação Vento do Oeste temos uma história de 2000 anos e possuímos todos os tipos de itens raros que você não vai encontrar com um preço tão bom assim em outros lugares. Gostaria de dar uma olhada na nossa coletânea. Ele estava esfregando suas mãos como uma mosca, parecia que estava pronto para vender até a sua alma. O Rei do Gelo, Dobro e Nocturne balançaram suas cabeças e riram em descrença, sabendo como Yonvou conseguiu os cofres. O que ele estava tentando fazer com as recompensas que conseguiu da missão do Dragão Vermelho. Já era conhecimento comum que o acumulador era discípulo do Rei Marcial. Eles achavam que era inacreditável que ele tentaria fazer algo contra o Dragão Vermelho com o item que conseguiu deles como uma recompensa. O mesmo pensamento apareceu em suas mentes. Tal mestre, tal discípulo, Yonvou não se importou com os olhares que estava recebendo e disse para Atran, quero o seu estoque inteiro de matadoras de dragão A. Então é isso. Dobro e Nocturne pareciam surpresos e o Rei do Gelo bateu palmas e riu. A matadora de dragão era uma lança que também era conhecida como lança do dragão. Tinha mais de 6 metros de comprimento e pesava centenas de quilos, mas era tão fina quanto o braço de uma mulher. Como seu nome implicava, era uma arma para ser usada contra dragões. Muito tempo atrás, pessoas que tinham ressentimento contra a Rainha do Verão se reuniram para criá-la. No entanto, a Rainha do Verão descobriu e o processo de criação da arma sumiu da história da torre. Somente algumas poucas matadoras de dragão conseguiram ir para o mercado negro ou parar nas mãos das associações. Se eu puder tomar vantagem disso, a mente de Atran começou a trabalhar na hora. A Associação do Vento do Oeste tinha mais matadoras de dragão do que o resto das outras associações combinadas, quase 80%. Eles as compraram em grandes lotes, pensando que seus valores aumentariam astronomicamente mais tarde, mas acabaram se arrependendo da decisão. A matadora de dragão era definitivamente uma arma excepcional, mas era muito pesada e quebrava muito fácil. Além disso, só podia ser usada uma vez. Quem iria querer comprar algo assim com esse preço? As matadoras de dragão estavam juntando poeira no depósito deles e ele conseguiria uma comissão robusta se conseguisse se livrar desses itens horríveis. Quanta sorte! Atran mordeu seus lábios para se impedir de comemorar. Ele não podia mostrar seus sentimentos abertamente, ou então seria difícil de se enganar seu cliente. Ele limpou a garganta e olhou nos olhos de Yonvou com um suspiro. Os olhos de Yonvou se curvaram para cima com um sorriso, como se ele soubesse o que Atran estava pensando. Estava claro que ele já sabia que as matadoras de dragão eram tratadas como patinhos feios, e se esse não fosse o caso, ele não as teria mencionado. Atran suspeitava que Yonvou provavelmente entendia mais do mercado do que os mercadores. A vítima da fraude seria Atran de novo. Ei! É claro! Era isso que eu esperava. Você tem ótimos olhos e um bom julgamento, senhor. As matadoras de dragão que temos na Associação do Vento do Oeste estão em melhores condições do que as outras no mercado e estão funcionando muito bem. Mas Atran não achou que doeria tentar. O que você está oferecendo é somente equivalente a 30% do nosso estoque atual. Sua voz foi sumindo. Então Yonvou disse, vou procurar por outro mercador. Então quando Yonvou se virou, Atran agarrou seu braço. Aigou. Ei! Por que a pressa, senhor? Você já fez negócios comigo antes. A nossa relação não vale nada. Por que não escuta o que tenho a dizer até o final?
Essa condição seria sob circunstâncias normais, mas vou te dar um desconto especial. Yonvou deu um pequeno sorriso enquanto Atran começava a falar mais rápido. Então quanto você pode me dar? Um pouco mais da metade. Yonvou se virou de novo. Aigou. É claro que precisamos te dar mais do que isso. 70% EQ. Não podemos dar tudo isso. Ainda precisamos manter o estoque e as taxas de manutenção. Não vai sobrar quase nada assim. 80%. Sim, senhor. O acordo está feito. Atran fechou o acordo antes que Yonvou pudesse arrancar mais coisas dele. Você pagou cofres e Altabao X5 para comprar matadoras de dragão X31. Todos os cofres e Altabao na mão de Yonvou desapareceram e 31 lanças de 6 metros de comprimento apareceram aos seus pés. Mas Yonvou não estava satisfeito com o número. Você ainda tem algumas sobrando no estoque, não é? Senhor, mesmo que tenha algumas no estoque, ainda é. Quero comprar tudo que sobrou e todas as que você puder me ajudar a encontrar no mercado negro ou nas outras associações. Você pode até cobrar uma taxa. Você quer todas as matadoras de dragão? Isso é um não? De jeito nenhum. Nós podemos dar um jeito nisso. Vamos trazer todas as que existem na torre e até as que estão do lado de fora também. Também tem outras coisas que quero comprar. Yonvou disse a Atran os itens que estava procurando e a expressão de Atran ia mudando conforme ouvia. Eram todos produtos horríveis que estavam em seus depósitos, assim como a matadora de dragão que era ridiculamente cara e dava uma enorme dor de cabeça para a associação. Ele não sabia por que Yonvou precisava desses itens, mas Yonvou disse que quanto mais ele pudesse obter, melhor seria. Era uma quantidade colossal para uma única compra e o sorriso de Atran ficava maior a cada minuto que passava. Se ele conseguisse negociar com sucesso com Yonvou, Atran conseguiria continuar na associação. Ele teria uma chance de fazer um retorno triunfante. Yonvou não parecia mais com um demônio para ele, mas sim um anjo enviado pelos céus. E isso é tudo. É possível. É claro. Mesmo que não seja, vamos fazer de tudo para conseguirmos. Atran já estava pronto para dar seus rins e seu fígado para Yonvou. Seja o mais rápido possível, entendido? Mas tem algum problema? Como você está planejando pagar? Yonvou deu um enorme sorriso. O quê? Você acha que eu vou fugir com os itens? Atran pulou freneticamente. Aigou. Eu não me atreveria a pensar numa coisa dessas. É claro que confio em você. Ei! Mas como você sabe, não existe muita compaixão nesse mundo e todo mundo tem dificuldades financeiras. Ei, é claro que vou te pagar. Yonvou concordou com a cabeça. Os olhos de Atran estavam cheios de expectativas enquanto ele estendia as mãos. O que Yonvou daria a ele em troca? Mais cofres e Altabao? Karma? Ou livros da tribo dos Unichifres? Qualquer coisa estava ótimo. Eram coisas que tinham um preço estável no mercado. Mas Yonvou esmagou as esperanças de Atran. Passa no crédito. Oi. Vou pagar no crédito. Por um momento, Yonvou parecia com um demônio que engoliria Atran a qualquer segundo. O rosto de Atran ficou vermelho. Quer dizer que é para eu confiar em você? Porque você não pode? Não fode comigo. Você realmente acha que vou te roubar? Yonvou olhou com desdém. Atran estava prestes a dizer algo, mas rapidamente percebeu algo. A missão do escritório. O que você vai fazer agora que sabe? Vai arriscar? Ainda havia uma missão incompleta que exigia a destruição do dragão vermelho. Quanto mais construções do dragão vermelho fossem destruídas e quanto mais membros fossem mortos, maiores seriam as recompensas. E é claro, Yonvou planejava tomar o primeiro lugar. Mas não deveríamos pelo menos fazer o juramento de mana. Não acho que essa é uma boa hora para fazer isso. Bom, se não quiser, vou procurar outro mercador merda. Atran deu uma pisada forte no chão. Você vai pro inferno quando morrer se enganar esse mercador aqui. Eu já sei disso, então se decida logo. Atran encarou Yonvou como uma expressão injustiçada e ajustou o sistema logo em seguida.
Provavelmente a missão terminaria em um dia, então ele rapidamente comprou os itens, prometendo que pagaria os vendedores um dia depois. Como ele tinha uma boa reputação nas associações, Atran conseguiu dar um jeito. Você comprou um adicional de matadoras de dragão X14. Você comprou o truque do arco do caçador da floresta Fabio X21. Você comprou o espinho da cauda do grande macaco X6. Os olhos de Yonvou brilhavam enquanto ele olhava os itens se empilhando. Ele não tinha ideia de quantos itens seriam mesmo antes de pedi-los para Atran. Então Atran entregou o sangue vital dos Trolls albinos depois de fazer sua última compra, cerrando os dentes. Atran se perguntava quanto acabaria sobrando para ele. Aqui estão, senhor. Vou usar tudo sem me segurar. Obrigado, meu investidor. Atran queria chorar por ter sido rebaixado de um mercador para um investidor. Esse cara realmente deixava as pessoas frustradas sempre que abria a boca. Então ele percebeu algo. Onde ele planeja usar todos esses itens? Ele ao menos sabe como usá-los. Mataduras de dragão eram tão pesadas que um ranker qualquer não conseguiria levantá-las. Tinha um truque para usá-las do jeito certo e o acumulador era um jogador dos andares inferiores. Os outros itens eram ainda mais difíceis de se usar. Atran não sabia o que Yonvou estava pensando e sua ansiedade aumentou. Ele tinha comprado o resto dos itens por causa do fluxo da conversa, mas se algo desse errado, seria o fim dele. Yonvou calmamente jogou os itens em sua sombra e se escondeu usando o teleporte de novo, procurando por um lugar onde poderia se preparar para sua caçada. Fiquem de guarda, não deixem ninguém se aproximar de mim. Pode deixar. Certo, tenha cuidado. Eu vou. Depois que Yonvou encontrou um lugar, ele chamou Shamon e os outros. Anryong e Rebecca protegiam os flancos esquerdo e direito, enquanto Bram e Bo começavam a erguer uma barreira temporária. Mas Shamon estava quieto e seus passos pareciam mais pesados do que o normal. Yonvou o chamou. Shamon, você tem mais alguma ordem, mestre? Embora não houvesse um rosto por baixo de seu capacete, a visão do inferno de Shamon parecia mais apagada do que antes. Yonvou olhou para seus olhos e disse, eu sou o seu mestre agora. Não se esqueça disso. Eu mostrei um dos meus lados que não deveria ter mostrado. Peço desculpas. Shamon se ajoelhou com uma perna só e curvou sua cabeça. Ele estava se sentindo um pouco desconfortável por lutar contra sua antiga mestra, já que ele fazia parte do Dragão Vermelho. Yonvou percebeu sua confusão e Shamon reconheceu seu erro. Apesar da relação deles não ser muito clara, era óbvio quem era o líder. Essa vai ser a única vez que vou perdoar esse tipo de coisa. Lembre-se disso. Obrigado, mestre. A visão do inferno de Shamon voltou a queimar intensamente. Sua mente estava tranquila agora. Afinal, era só uma guerra. Ele tinha que ser leal à sua vida atual. Depois que Shamon voltou para sua posição, Bram fez uma pergunta e Yonvou com cuidado. Não tem problema deixá-lo desse jeito. Vai ficar tudo bem. Ele não é fraco. Acho que sim. Se fosse, ele não teria se tornado um nobre da morte. Bram concordou. Ele se virou para a pilha bagunçada de itens. O que são isso? Faz um tempo desde que vi essa lança ridícula pela última vez. Você conhece uma coisa chamada Mercury? Mercury? Você está falando das artes marciais da espécie dos gigantes. Sim, Mercury era uma arte marcial antiga que desapareceu quando a espécie dos gigantes foi extinta. Ela foi especialmente criada para os gigantes, pois tinham mais de 7 metros de altura e qualquer um que não fosse da mesma espécie acharia difícil de aprendê-la. Essa foi a arte marcial que permitiu que Valdebish dominasse totalmente as batalhas e era mais apropriada para utilizar a matadora de dragão. Valdebish também era chamado de Espada Negra, pois sua arma preferida era a espada. Mas como tinha o sangue de um guerreiro da espécie dos gigantes, ele também era habilidoso com outros tipos de armas. A matadora de dragão era a arma perfeita para ele, já que preferia lanças ao invés de arcos e flechas. No entanto, eram tão caras que ele não podia usá-las com tanta frequência nos andares inferiores e quando chegou nos superiores, já não precisava mais delas.
O irmão de Yonvou não tinha se esquecido do choque que sentiu quando Valdebish usou uma matadora de dragão pela primeira vez e descreveu em detalhes em seu diário. A melhor maneira de descrever é que ela podia mover montanhas. A atmosfera ao redor de Valdebish quando ele levantava a matadora de dragão era tão destrutiva que quando a lança acertava um draconiano, ela não destruía só o seu alvo, mas também tudo ao redor dele. Quando Valdebish estava fazendo o tutorial, ele ajustou Mercury para que o irmão fraco de Yonvou pudesse usá-la. Depois disso, Valdebish continuou a ensinar a ele todos os tipos de habilidades, que Yonvou acabou anotando no diário. Declaração de domínio Shrak. Assim que liberou seu poder, a pedra filosofal e centenas de núcleos começaram a circular energia. Suas escamas de dragão começaram a crescer em sua pele e poder emanava de seu corpo. Asas de dragão surgiram de suas costas, combinadas com as asas de fogo. Ele estava usando esse poder pela primeira vez desde que entrou no mundo infinito da noite. A pedra filosofal esteve se assimilando com o corpo Yonvou, deixando-o mais forte. Yonvou adicionou mais alguns poderes na mistura. Estigma da deusa, o terceiro espírito, fortalecimento Yogshin Aksal. Com a bênção de Atena, os músculos do seu corpo ficaram mais firmes. Ele fez seu poder mágico fluir pelo seu corpo usando as almas. Kiaa. Yonvou acabou pensando nesse método recentemente e resolveu testá-lo, pensando que a energia emitida pelas almas sendo consumidas e seu poder mágico o fortaleceriam. E sua intuição estava correta. Crunch. Primeiro 100, então 200, 300, 400, as almas começaram a preencher seu corpo até que chegaram a 1000. Elas derreteram em poder mágico e gritavam enquanto circulavam pelo circuito mágico. Por um momento, ele ficou tonto e o poder da pedra filosofal circulava ainda mais para aguentar a carga de magia. Com o uso de Yogshin Aksal, a demonização apareceu para controlar o seu corpo inteiro. Seus olhos dracônicos se tornaram vermelhos e suas escamas ficaram pretas. Dentes afiadas surgiram em seus lábios. Diferentes energias giravam ao redor de Yonvou. Espectral, demoníaca, negra e até uma energia assassina. Todas conectavam como uma teia de aranha e seu corpo começou a mostrar características de um corpo de dragão demoníaco enquanto os fatores dracônicos e demoníacos se combinavam. Bran e Bow deram um passo para frente. Bran levantou o livro de Marte e Bow levantou o livro sem leis. Então vamos começar. Bran olhou para Yonvou, um pouco preocupado, mas Yonvou tinha garantido diversas vezes sobre sua decisão. Bran não podia dizer não. As magias do alquimista e do lixo começaram e círculos mágicos apareceram debaixo dos pés de Yonvou. Ele recebeu ainda mais buffs com esses efeitos. Fortalecimento de músculos, fortalecimento de poder mágico, aumento de aura, criações de explosões. Magias mais avançadas do que equipamento mágico fluíam pelo corpo de Yonvou. Como se estivesse se esforçando para levantar algo pesado, ele caiu no chão, seus músculos e ossos lentamente sendo esmagados. Crunch. Seu ombro se deslocou. Ele podia ouvir sua caixa torácica quebrando. Suas veias explodiram e sangue escorreu de seus olhos. Embora parecesse que seu corpo pudesse explodir a qualquer momento, Yonvou não deixou sair nenhum gemido. Os membros da tribo dos Unichifres e os jogadores do Dragão Vermelho viraram suas cabeças, sentindo algo ameaçador se espalhando pelo ar. No entanto, como tinha que se concentrar em suas lutas, eles não puderam confirmar o que estava vindo. O seu corpo está começando a ser esmagado pela enorme pressão. Aviso. O seu corpo atingiu o limite. Ele pode ser irreparavelmente danificado se continuar. A habilidade Regeneração está sendo ativada. A restauração dos dados armazenados em suas células está começando. A proficiência da habilidade Regeneração aumentou drasticamente. 12,1% Yonvou se recuperou rapidamente com a regeneração que roubou de Vieira Dune. Apesar dos buffs, conforme a sua proficiência com a habilidade aumentava, sua cura também ficava mais rápida. Seu corpo foi fortalecido. Você alcançou os limites do seu corpo.
Seu corpo superou os limites dos fatores dracônicos e foi fortalecido até o limite dos fatores demoníacos. Acabou. Infelizmente, mesmo Yonvou tendo conseguido avançar até os limites do terceiro passo do despertar, ainda não chegava perto do poder que usou para lutar com Agares. Sua situação era diferente agora. Naquela hora, ele estava recebendo a bênção de Atena, então ficou poderoso o suficiente para derrotar a maioria dos rankings de alto nível. Dessa vez, ele estava usando somente o seu próprio poder. Mas pelo menos, Yonvou podia usar facilmente sua força recém-descoberta. Ele estendeu sua mão para uma matadora de dragão no chão. A matadora de dragão flutuou para sua mão e todos os outros itens, que haviam sido esmagados, envolveram a lança. Apesar de todos os gastos que realizou, Valdebish fez experimentos com diferentes modos de usar a matadora de dragão. Esse era um deles. Xing. A matadora de dragão tremia como se estivesse gostando. Yonvou a levantou acima do seu ombro. Era bem pesada, mas seu poder era equivalente ao da espécie dos gigantes, então não seria um problema. Seus olhos dracônicos e a percepção extrasensorial se sobrepuseram. Ao longe, ele podia ver seu alvo. Ele concentrou toda a sua consciência e energia na ponta da lança e adicionou mais habilidades a ela. Magia demoníaca, veneno demoníaco soberano. Era um veneno ainda mais tóxico para as espécies dracônicas do que o veneno demoníaco. E ele o aplicou na lança antes de jogá-la com toda a sua força. A lança perfurou o ar como um laser, criando uma explosão sônica e dividindo as nuvens. Primeiros extras. O segundo dos 9 filhos do dragão, Shinmi, estava irritado com os membros da tribo dos Unichifres o seguindo. Como essas moscas se atrevem a me seguir? Ele tentou se livrar deles diversas vezes, mas eles continuavam em sua cola atacando por pontos cegos. Era verdade que eles eram uma espécie talentosa quando se tratava de lutar. Ele finalmente entendeu por que sua mãe havia dito a ele para ter cuidado quando estivesse lidando com eles. Mas Shinmi guardava rancor deles. Ele era uma pessoa com sangue dracônico. Ele não deveria estar sofrendo para essas espécies de baixo nível. O único jeito de lidar com eles era destruí-los completamente. Suas bochechas se estufaram e um sopro tóxico preencheu sua boca. É um sopro ampliado. Recuem. Preparem-se para as toxinas. Os guerreiros da tribo dos Unichifres rapidamente aumentaram a distância entre eles. Shinmi estava usando o tempo todo seu sopro, mas dessa vez parecia que ele estava preparando um particularmente perigoso. Os jogadores do dragão vermelho ao redor de Shinmi também correram, já que seu sopro não diferenciava entre amigos e inimigos. Vários de seus companheiros já tinham sofrido com isso. Sopro de veneno ácido não era só tóxico, era ácido também. Era seu poder e ele não podia usá-lo sem a permissão de sua mãe, mas agora não era hora de considerar essas coisas. Ele estava prestes a soltar o sopro quando uma explosão sônica que estourou os seus tímpanos se aproximou e algo acertou seu queixo. A força era tão grande que destruiu metade da sua cabeça em um instante. Apesar da dor agonizante, ele conseguiu se curar com a habilidade regenerativa incrível da espécie dracônica. E então ele teve que encarar um problema diferente. O sopro de veneno ácido havia caído em seu corpo. Fumaça branca subia enquanto a sua carne derretia e veneno demoníaco soberano começou a se espalhar dentro do seu corpo. Shinmi gritava e tremia com a dor extrema. Veneno demoníaco soberano era muito para ele lidar. Ele se contorcia, tentando se curar veneno demoníaco soberano. Se como? Seu corpo se recusava a se regenerar e sua condição piorou. O ataque não acabou por aí. A próxima matadora de dragão chegou, perfurando seu corpo. A matadora de dragão se quebrou assim que atingiu seu alvo e os pedaços adentraram por todo o corpo de Shinmi, acelerando o fluxo do veneno. Ele se contorcia, incapaz de se acalmar. Então algo chegou do céu. Onda de fogo 72 Bian, Ni, Biuk. A onda de fogo junto com os 72 Bian atingiram Shinmi na forma de um relâmpago. O relâmpago explodiu em seu corpo e o interior de Shinmi ficou tão torrado quanto sua carne em não.
A maioria do corpo de Shime tinha se tornado pouco mais que cinzas, mas ele ainda tinha uma intensa vontade de viver. Se tivesse tempo o suficiente, ele poderia sobreviver. Mas os guerreiros da tribo dos Unichifres correram na direção dele dando risadas alegres. Não sei o que está acontecendo. Peguem-o. Ele já está no ponto certo. O nosso jantar de hoje vai ser carne de dragão. Ah! Vai ser um banquete. Eles cortaram a carne de Shime com suas espadas e ele perdeu a força para resistir. Sua enorme cabeça caiu no chão. NR. Você sabia que Walpurgisnacht ocorre no dia 30 de abril, onde se comemora o Eschennacht, com muita dança, pegadinhas, fantasias e o caralho a quatro. Eles têm até um pão chamado Ankenschnit distribuído de oferenda para cães fantasmas. Tudo isso em homenagem a Santa Walpurga, abadesa anglo-saxã de Eideley na Baviera, nascida no Devonshire, Inglaterra, no século VIII. Agora fale todos esses nomes rápido continua no próximo vídeo.